Eu posso tentar falar um pouco, aí você me interrompe. Pode ser. Mas, beleza. Antes da gente entrar nos ensaios propriamente ditos, comentar um pouco sobre talvez o processo que foi essa tradução, que começou simplesmente com a vontade da gente discutir esse livro com os nossos colegas. Então, a gente, eu perguntei para o Prevost se rolava de traduzir para a gente usar a tradução internamente. Porque, enfim, o livro discute a improvisação como prática, mas a improvisação também como estética, exatamente quais são as especificidades da improvisação, por um ponto de vista auditivo, por um ponto de vista processual. E a gente via esse material como muito propício para partilhar com colegas improvisadores e também ouvintes, pessoas que gostam de ouvir improvisação, para entender exatamente do que se trata essa escuta, do que se trata essa prática. E a gente conheceu o livro porque o Daniel pediu uma cópia do original em inglês, que se perdeu no meio do caminho. O Prevost mandou outra de graça, acabou que as duas chegaram juntas. Uma ficou para mim, uma ficou para ele, aí eu sugeri dessa tradução. A gente foi falar com o Prevost, ele adorou a ideia, mas ele falou, tipo, só tem um pré-requisito, eu preciso que vocês coloquem alguma coisa de vocês no livro para mediar um pouco, para exteriorizar a leitura que vocês tiverem do livro. Então, para além da tradução, que me parece já ter sido um processo que demandou bastante autoria, porque não foi fácil traduzir. O Prevost vem de uma tradição britânica muito estilo, né? O escrito é muito musical, ele usa a forma ensaística, me parece que como condição para ele conseguir falar do que ele quer falar. E, para além disso, a gente, assim, para a tradução que eu já acho que já tem muita, já demandou bastante implicação, a gente colocou um prefácio, um pós-fácio. Se você me permite, eu até sugeriria quem tiver interesse de se aprofundar, que eu acho que é uma das coisas que eu vejo de muito positivas nesse livro, que a gente tentou com o prefácio construir um texto que fosse muito convidativo e que as pessoas entendessem de partida, junto com esse convite, que viessem certos elementos para que esse pensamento que ele tem de improvisação fosse compreendido de maneira mais, um pouco, eu diria assim, clara e didática. Não que ele não seja claro, mas a gente queria abrir para entender a improvisação livre de uma maneira mais ampla, não só o caso específico dele e desse conjunto do qual ele faz parte, mas entender os elementos estéticos, sociais, políticos implicados nessa forma, nesse pensamento, nesse sistema de fazer música, ou nesse modelo, como diria o George Lewis. Então, o prefácio eu acho um texto muito interessante para se ambientar e já ter uns elementos para que essa navegação no livro seja mais tranquila. Sim. Porque ele é muito exaustivo, né? Tipo, o livro todo é basicamente ele tentando iluminar o que se entende por fazer a música, levar a música a te fazer escutar como se fosse pela primeira vez. E ele vai atacar esse problema em várias metanarrativas, que são vários ensaios, algumas voltadas à gestualidade instrumental, outras voltadas ao papel da produção de um concerto de improvisação, outro voltado ao papel do público, outro voltado ao papel da escrita, outro voltado ao papel da história. Ele vai ser bastante exaustivo. E a ideia era através desse pós-fácil, não só auxiliar, certamente auxiliar, mas também compilar um pouco o que a gente acha que
que se destacou mais, a relação dele com um compositor estadunidense chamado Morton Feldman, como ele tem uma leitura, pelo menos na nossa opinião, muito original de incluir o jazz no projeto modernista, trazendo um pouco de Paulo Arantes para a conversa, trazendo... Assim, eu estava falando especificamente porque a gente tem essa contribuição interessante, tem esse prefácio, que é esse grande convite ao público que pode ser não precisa ser especialista, a ideia é essa. E nós escrevemos um pós-fácio que está ao final do livro, porque que é esse que o Quino começou a fazer referência a ele. Esse pós-fácio, sim, a gente já subentende, a leitura dele implica que o leitor já realmente passou pelo livro completo. Eu acho que é preciso uma boa influência do texto ter passado pelo livro dele e por isso a gente escolheu que ele estivesse ao final. Isso. E pontuando muito uma coisa que ele enfatiza também ao longo do livro, ele usa como motivo, que é realmente uma vontade de se diferenciar de outras formas de improvisação que ele considera menos improvisadas. John Cage, Stockhausen e uma série de outros esforços. Mas eu diria que o livro se trata disso. É uma maneira de introduzir sem perder muito fogo. Entre esses dois textos que nós produzimos especialmente para o livro, essa edição brasileira, tem essas metanarrativas dele, que são, eu acho que cerca de 8 capítulos, em forma de ensaio, em forma de improvisação. E a minha impressão, pelo que a gente compilou, estudou, pensou enquanto traduzia o livro, é que eu acho que era um momento em que ele, claro, acho que ele já vem escrevendo isso há um tempo. Quando ele escreve esse livro, se não me engano, ele é publicado em 95, né? Isso originalmente em 95, na Inglaterra. Ou seja, ele tem 30 anos de prática eu digo especificamente com esse grupo, que se chama AMM, que é o grupo que, digamos, é o projeto com o qual maior projeção ele obteve, apesar dele ter uma série de outras gravações e que estão no livro também. Tem uma discografia antes do pós-fácio, em que a gente tenta mapear o que o próprio AMM, o que o próprio Prevost, músicos associados ao AMM e ao Prevost, ao guitarrista Keith Rowe, ao pianista John Tilbury. Então, o que eu acho é que é uma época em que eu acho que várias pessoas estão pensando esse tema. O guitarrista Derek Bailey, ele tem um livro sobre improvisação, que é de 1980, e ele vai fazer uma segunda edição desse livro, acho que em 92 talvez, porque o Channel 4 da BBC vai fazer uma série baseada nesse livro, uma série em 4 capítulos, com o próprio narração em voice-over do próprio Derek Bailey, que é um guitarrista de improvisação muito influente, muito conhecido. Muito comentado no livro. Muito comentado também. Então a gente tem essa reedição do livro do Bailey e a série. E, se eu não me engano, já mais para o final, ou seja, para a segunda metade da década de 90, tem um texto muito importante que a gente utilizou também, que é um texto de um compositor, um trombonista negro norte-americano que chama George Lewis, que vai falar de perspectivas de improvisação, que ele vai chamar de perspectivas afrológicas ou eurológicas da improvisação. Então, acho que era um momento, e acho que ele quis colocar no papel a própria, digamos, o próprio pensamento dele sobre música improvisada. Diferentemente do Bailey, que vai traçar os aspectos mais
antropológicos da improvisação, o Prevost ele nos parece tentar reivindicar uma espécie de estética, uma espécie de resultado que se espera de uma improvisação, em termos cognitivos ou auditivos. E sociais, inclusive. E sociais que viriam por consequência. Então é um músico que também, por exemplo, a gente pode dizer que ele faz parte de um movimento que vem talvez do final de 60, que pega muito corpo na década de 70 também, que é dos próprios músicos tomarem os meios de produção para si, ou seja, o próprio músico ter o seu selo, lançar as suas próprias coisas, não ficar dependendo de uma editora, de um financiamento, de uma distribuidora. E esse selo dele é um desses selos independentes que roda há um tempo. Então é uma pessoa que também é um artista que tenta levar as coisas de uma maneira muito consistente, coerente e autônoma e autoral nos próprios termos. O nome do selo é Matchless Records, para quem não conhece. E tá tudo lá, tudo esse livro. Alguma outra coisa que você queria? Não, acho que ele foi muito absurdamente acessível durante todo o processo de tradução. Muito e-mail, muita... Assim, ele só queria saber do Brasil, né, que a gente traduziu durante o período da pandemia, e ele estava muito interessado, se a gente estava bem, essas coisas. Um dos nossos companheiros debatedores em Brasília sugeriu que quando ele trocou uma série de e-mails com o Quino sobre pandemia e política, foi a forma que ele encontrou de nos avaliar sem... Quem que são essas pessoas? Porque a gente simplesmente entrou em contato com ele por e-mail. Olha, lemos seu livro, achamos interessante. E eu tenho uma outra experiência com um outro grande músico e é impressionante. As pessoas são muito... A impressão que eu tenho é que são pessoas muito receptivas, muito francas na hora de lidar. Então eles trocaram uma ideia e em algum momento ele falou assim, tá tranquilo, pode traduzir, vou ficar super feliz, ele tem uma metanarrativa que faz referência explícita ao Paulo Freire. Eu já vi listas dele falando sobre os livros mais importantes, as leituras mais importantes para ele cita o Paulo Freire nessa lista. Então acho que também isso ter vindo do Brasil, talvez para essa pessoa que está lá no Reino Unido, foi um pouco... Acho que foi um desvio muito feliz para ele. Ele tem um ensaio sobre a concepção de liberdade segundo Freire, né? A leitura dele. Mas é isso, foi muito, muito receptivo. Até hoje conversamos, nos envia discos, fala o que ele está fazendo. E está produzindo até hoje. E recomendo ouvir, porque eu estava até comentando com o Quino que fora do AMM eu ouvi recentemente um duo dele de bateria e saxofone com o saxofonista John Butcher, que é uma gravação de 23, e eu achei absurdo. Ele está com seus 84, eu acho. Uns 84 anos. E pura energia. É mais agressivo, né? E até a forma de gravação. Então. Enfim, muita vivacidade, muita intensidade. Acho que é. Bom, vou começar as perguntas então. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, a partir do livro, também, muito da concepção de vocês, né? O que seria então próprio da improvisação, né? Não estou curtindo, sei que dá pano para agora. A última pergunta. Eu posso começar, se você quiser. Sim. Eu suspeito que nada, em última instância. Da maneira que o Prevost coloca. Talvez a improvisação seja um veículo mais privilegiado para chegar no que eu suspeito que é a forma de escuta que o Prevost se interessa e o modo de fazer música que possa resultar dessa escuta, de estar capacitado de performar essa escuta.
mas eu não sei se a improvisação seria a única capaz de ativá-la, mas talvez ela seria um veículo privilegiado por algumas questões que um colega nosso, o Luca Totti, tenta pensar na dissertação de mestrado dele e segue no doutorado. O que eu estou falando? Eu tenho a impressão que o Prevost está tentando priorizar uma maneira de fazer música que ele associa muito à improvisação, que é uma maneira de fazer música cujas suas condições de entendimento e de organização conceitual estão constantemente se reformulando a partir da integração daquilo que escapa. Então, nesse sentido, o Prevost dá várias dicas no livro sobre o que seria uma improvisação ruim. E essas dicas estão sempre associadas à maneira como o resultado é facilmente padronizado e facilmente, digamos, colocar de uma maneira mais propícia, que a gente consegue conceitualizar tudo o que está acontecendo a partir de categorias, regras, jogos que se recusam a se reformular, que se recusam a se modular. Então, nesse sentido, para quem for ler o livro, vocês vão ver em vários momentos, né, de como seria improdutivo imitar alguém numa improvisação, ou reforçar o que alguém está tocando excessivamente. E eu suspeito que é justamente para manter, digamos assim, essa forma musical que se caracteriza como uma reformulação dos padrões e das recursividades que caracterizam a obra que está sendo produzida. Se é que essa noção de obra funciona na improvisação, mas eu diria que ela nos ajuda a pensar por esse horizonte. Que eu acho que é um horizonte um tanto mapeado, um tanto tradicional. Eu acho que o Prevost é um cara que dialoga com uma tradição hanslickiana, que dialoga com uma tradição modernista, um tanto já mapeada até a altura desses escritos e até a altura do início do AMM. Bem, por que isso não é próprio da improvisação? Porque eu acho que tem composições musicais que dão conta de possibilitar a performance dessa escuta, mas a improvisação, curiosamente, por recusar um repertório prévio, ou por mais temporário que seja um idioma prévio para se utilizar dessa noção do Derek Bailey de idiomatismo e não idiomatismo, o improvisador se vê constrangido a ter que descobrir na hora H quais são essas recursividades que vão reger sua prática no ato da performance. Talvez nesse sentido ele não só está aberto à possibilidade dele mesmo heuristicamente formular suas diretrizes, como ele até tá meio constrangido a fazer isso. Então a questão da improvisação se torna como fazer durar, como eternizar esse constrangimento. Por isso que eu suspeito que o Prevost vê a improvisação como uma forma privilegiada de fazer isso. E eu até diria que talvez ele não veja a improvisação como única a essa altura, do tanto que ele referenciou Morton Feldman, que é um cara que no final da carreira reduz as chances que ele dá para o intérprete das suas peças. Ele diminui a escolha que o intérprete tem, justamente para atingir uma escuta que ele pretende. Então, assim, eu diria que o Prevost está mais preocupado com um resultado que se obtém através da improvisação do que a própria improvisação como uma prática que não visa nada para além do próprio praticar. Inclusive, ele se diferencia bastante do Stockhausen nesse sentido, se diferencia bastante do Derek Bailey nesse sentido. Então, eu diria por esse lado, a improvisação, como o Prevost a pensa, visa possibilitar um modo de escuta. Se é só ela, eu tenho minhas suspeitas, mas que ela é uma forma privilegiada de produzir essa escuta, eu acho que começa uma conversa mais interessante. Perfeito. É muito mais uma potencialização de características que estão entre as práticas do que necessariamente características novas. Né? Claro. Tanto que por improvisações, o George Lewis deixa isso claro, o Derek Bailey deixa isso claro, é muito fechado o que eles entendem por improvisação. Eles não vão entender bebop por improvisação, eles não vão entender raga por improvisação. Realmente, a impressão que eu tenho é que eles estão pensando muito mais no resultado do que numa prática, quando se fala de improvisação.
por mais que esse resultado passa por uma prática que também é específica a esse contexto. Eu acho que sim, mas eu responderia ao que você falou, dizendo que eu acho que eles estão procurando sim coisas novas também. Não só, porque o que eu diria que, se a gente fosse pensar duas coisas em relação a talvez a música de arte, a música de concerto, eu acho que seriam as grandes diferenças, as principais, e tem menores também. Acho que a primeira é o nome que se dá a isso. Porque tanto o Prevost quanto o George Lewis vão falar que o fato de certos compositores não chamarem improvisação de improvisação é um apagamento. Ele vai falar isso muito claramente. Ele não vai chamar isso de indeterminação, ele não vai chamar, ele fala assim, mas pera lá, que músico que estava fazendo isso? E aí a pessoa vem com um termo, que é um termo que dissocia de outros contextos. O George Lewis vai ser muito crítico nesse texto ao Cage, nesse sentido. É basicamente a figura que ele usa o texto inteiro para falar como que ele, a compreensão que ele tem de improvisação seria uma espontaneidade sem história. E a outra coisa que eu ia dizer que eu acho muito, muito central é que o fato dele ser um instrumentista, um improvisador, no sentido que ele quer agir dentro e fora do próprio instrumento. Então, uma coisa que é muito comum, e é falado isso nos discos da NN, ou em discos do próprio Prevost também, ou em discos do John Butcher. John Butcher, por exemplo, seria um ótimo caso para saxofone. Vai ter momentos que você vai estar ouvindo o saxofone, no que as pessoas entendem de maneira mais usual o saxofone, e vai ter momentos que as pessoas vão falar assim, esse já é um outro instrumento. Então tem uma procura ali dentro que eu acho que é algo que caracteriza muito essa forma de fazer música, porque ao mesmo tempo são pessoas que estão pensando uma forma, ainda que uma forma sem fim, ou uma forma sem forma acabada. Eles estão pensando em composição e ao mesmo tempo eles estão pensando o instrumento. O instrumentista que ele é. Eu diria até, se eu puder... E a escuta cabe nisso. Sim, né? sim. Inclusive, tipo assim, pressupostos auditivos que se carregam para você performar uma escuta X ou Y. Eu tenho a impressão que na improvisação um pressuposto forte que entra é como que o improvisador X vai lidar com os seus materiais característicos quando for improvisar com o improvisador Y. Nesse sentido, realmente, a relação com o instrumento que o Prevost toca muito no livro seria algo que talvez seja particular da improvisação, por mais que eu não estressaria isso tanto, né? Na composição você tem a escrita, por exemplo, da Tatiana Catanzaro para o violino. Você tem a escrita para piano do Morton Feldman. Mas na improvisação talvez isso se acentue de uma maneira um pouco mais latente, não sei. Mas isso é uma coisa bem particular dessa forma de improvisação livre, né? Se desenvolve uma maneira de tocar onde realmente se confunde quase como uma autoria composicional, assim. Enfim, um asterisco para essa ideia de originalidade de improvisação. Eu queria pegar esse gancho da estética da recepção, né, desses temas da escuta, e querer articular esses autores que a gente está lidando mesmo. Tino, você comentou que parece que a perspectiva do Prevost tem uma motivação, para além de, por exemplo, dar uma resposta analítica ao que é improvisação. Né? Inclusive, quando ele tensiona esses conceitos, eu vou dar uma proposição analítica sobre improvisação. É para tensionar contra a composição. Sim. Né? Mas você também tem, né, nesse campo de estudo, tentativas de descrever, né, e de teorizar, né, no sentido forte, o que seria improvisação. Né? O Alessandro Bertinetti, né, um filósofo, para encurtar os termos analíticos, né, ele tem essa ideia de que é esse fazer no momento, né? Fazer
apontando para uma espécie de criatividade, mais especificamente para regras abdutivas, de escolha do que seria melhor no momento. Essa parte do fazer, né? E a parte do no momento apontando para uma espécie de espontaneidade, né? De estar ali. Eu só fico pensando, essa definição do Bertinetto, primeiramente, ela acomoda a prática, por exemplo, da técnica estendida e da improvisação solo, que é uma coisa que, da forma que o Prevost mobiliza, né, para tratar de improvisação e composição, eu não vejo ali. Na verdade, os dois pontos do Prevost, eles são interessantes, eles são muito interessantes, né? Você tem, em primeiro lugar, a aplicação de técnicas de resolução de problemas dentro da performance, o que lembra um pouco essa definição mais analítica de regras abdutivas, mas você tem a segunda, que é inter-relações dialógicas entre musicistas. A definição do Bertinetto, de certa forma, acomoda a improvisação solitária, né? E essa parece que já toma um pouco de partido, assim, né? Então, vocês acham que a gente ganha alguma coisa tensionando nessa proposição analítica, ainda que não seja o objetivo final do Prevost, a gente ganha alguma coisa enfatizando a relação entre os músicos? E se eu puder complementar só um pouco a minha pergunta, se nós estamos enfatizando os músicos e as relações dialógicas entre os músicos, nós estamos excluindo o ouvinte como alguém que improvisa também? Para trazer outra questão do George Lewis, né? Sim. Quer começar nessa? Não, pode não. Eu diria que determinar o que se trata improvisação pode ser uma tarefa interessante, contanto que ela sustente uma primazia ontológica à escuta que ela possibilita. Eu pensaria a improvisação antes como um instrumento que promove uma escuta, como um instrumento que promove uma composição, antes do que o que se passa pela cabeça de uma pessoa quando ela está improvisando, por várias questões. A ideia de que o indivíduo é espontâneo, eu não sei, me parece que o fator histórico é mais a priori do que o fator individual quando se trata de fazer música. As ferramentas que a gente herda, e quando eu digo ferramentas, eu não digo só materiais, mas eu digo também como agenciar esses materiais. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso daí, mas quanto mais eu penso neles, mais eu estou tendo que lidar com como eu vou direcionar constrições do que como eu vou direcionar, digamos assim, uma potência amorfa que vem de dentro de mim. Então, nesse sentido, isso que o Prevost coloca, da heurística, de como resolver problemas na improvisação, o indivíduo já é um problema, para se começar. Ele vai enfatizar muito que não há improvisação solo, isso é uma outra discussão, mas uma coisa é bastante clara, não tem como improvisar sozinho. No momento onde uma pessoa não consegue, aí eu colocaria nesses termos, não consegue possibilitar que um ouvinte perceba a codeterminação entre os materiais que estão em jogo, um improvisador vai parar de improvisar e vai impossibilitar que o outro improvise, no sentido de que tudo que um vai estar produzindo vai ser computado como ornamento em relação ao que o outro está estabilizando. Então, nesse sentido, eu acho que a improvisação é difícil definir ela. Se a gente for priorizar o papel do ouvinte, e me parece que esse papel tem que ser priorizado na medida em que os improvisadores são ouvintes, acima de tudo, né? O Al Foster, um baterista de jazz, fala: o legal da improvisação é que você está ouvindo alguém. Então, mas novamente, na composição, eu acho que a gente também está ouvindo alguém. Esse alguém sendo a tradição com que ela está lidando, as particularidades acústicas dos materiais que ela está lidando. A gente sempre está ouvindo a maneira que alguém agencia aquilo que lhe foi imposto, ou aquilo que ela decidiu que lhe fosse imposto. Então, nesse sentido, eu acho que qualquer determinação do que significa improvisação por um ponto de vista não estético vai deixar de interessar exatamente como que a improvisação visa, né, isso é uma coisa muito cara para nós, como ela visa se portar dentro desse projeto, que é um projeto cognitivista, me parece. Então, sim, pensar a improvisação a partir de como um improvisador pensa, me parece fugir um pouco do assunto. Técnicas estendidas à parte, acho que essa é uma noção que não chega perto do assunto.
Eu não sei se eu tenho muita coisa para acrescentar a isso. Eu acho que eu não sei se esse seria um momento, por exemplo, que a gente pode falar também de como esse projeto do Prevost, ele tem implicações para além da música sendo feita naquele momento. Eu realmente não tenho uma opinião, mas eu tenderia a imaginar que talvez técnicas estendidas ele pensasse colocando um pouco na categoria de classicização. Sim. Boa. Tendo a pensar, mas não sei, porque de fato é algo que se tiver na apresentação dele falando sobre a MM, de como, ou seja, os músicos olharam para fora dos seus instrumentos também, um olhar para fora da história, para dentro da história, se tiver nesse momento, acho que é um dos poucos. Mesmo assim, eu diria que a ênfase no restante do livro não é tanto essa, não é tanto a técnica. Acho que ele está tratando muito mais de outros pensamentos do que isso. Mas, de novo, eu não sei se eu sei chegar tão próximo assim. Inclusive, quando ele vai tentar descrever um pouco o que se passa pela cabeça do improvisador, e assim, sendo transparente, né? Eu acho que ele quer dizer o improvisador que ele considera que está numa posição para improvisar, no sentido provostiano de improvisação, reformulação das categorias que regem a escuta. Ele sempre descreve essa percepção a partir da capacidade que um improvisador tem de perceber como um som está se portando de uma maneira X ou Y. Então é até no sentido de a subjetividade está ali na capacidade que você tem de acompanhar o objeto. Então nesse sentido eu acho que teria uma primazia maior a... E nesse sentido tem informações claras também. Eles não conversam sobre o que eles vão fazer. Não, agora é uma essa política. Né? Inclusive, no contato que a gente tem com ele, toda vez que eu quis conversar sobre música, ele nunca respondeu. A gente tentou algumas vezes, inclusive. Ele nunca respondeu. Ele está interessado em conversar sobre outras coisas. Então eu imagino que aquele local da prática, aquele é o local em que ele quer conversar. Acho que fora dali, talvez ele queira conversar de outras coisas. Tipo, claro que tem um aspecto comunal que ele vê a improvisação possibilitando, mas eu suspeito que ele é possibilitado a partir de uma escuta e não tanto a partir de uma prática. Assim, a prática que está à altura da produção dessa escuta. Sim, ele enfatiza muito escutar como se fosse pela primeira vez e não tanto tocar como se fosse pela primeira vez. Mas, digamos assim, também é uma percepção um pouco, é uma noção um pouco não tão recente de música. Né? Acho que o Prevost é um pouco herdeiro de certas tradições. Assim. Qual seria a materialidade do material musical? A subjetividade do material musical. Então, nesse sentido, ele vem de uma tradição. Desculpa, não comi. Eu estava conversando hoje mais cedo com o Quino, a gente lendo li para ele trechos tem um livrinho de entrevistas de um curador, que é o Hans Obrist, com um filósofo, escritor, poeta da Martinica, que se chama Edouard Glissant. E tem um ponto em que eles estão discutindo sobre utopia e o Edouard Glissant vai falar sobre a necessidade infindável. Eu acho que eu trataria
essa primeira vez do Prevost e essa heurística dele nesse sentido. Posso até ler para vocês, porque eu acho que o Glissant coloca muito bem, e eu acho que o Prevost ele finaliza dizendo: pela mesma lógica, somos capazes de apreender a utopia como uma necessidade infindável, porque quando a necessidade é infindável, deixa de ser uma necessidade que corrompe e oprime, torna-se uma urgência que liberta. Eu tenho certeza que o Prevost é uma pessoa que assinaria embaixo disso, sobre a necessidade infindável. Esse é o horizonte dele no projeto, no instrumento. E eu acho que essa é a compreensão que ele teria pelo menos é a minha leitura da primeira vez. Essa ideia dele de recusar possuir e ser possuído, parece apontar para pessoas. Sim. Mas eu diria que o problema de uma proposição que não passaria pela estética seria que, para o Prevost, uma postura que visa isso não seria muito diferente de uma postura que não visa isso, dependendo dos resultados. Tipo, uma pessoa poderia improvisar se ela não estivesse pensando em improvisação, e o contrário também é verdadeiro. Então acho que ele tem um pouco uma certa objetividade da improvisação, que é meio engraçado. Assim, é peculiar se pensar assim. A postura do método musicista é uma postura ética muito forte. Enorme. A ética da improvisação está sempre presente. Enorme. Aí se tem ética, tem autorregulação, mas essa autorregulação é a regulação do som. É a impressão que eu tenho. Bom, próxima pergunta, então, tem um pouco a ver com a primeira também, e eu acho que vai no esteio da primeira resposta, da resposta do Daniel para a primeira pergunta, né? Que o Prevost ele coloca que a prática humana, né, sempre tratou muito da improvisação até termos esse momento industrial, né, que trouxe a composição, que teria um caráter que ele coloca como... deixa eu ver aqui. O individualismo possessivo, né? Ele coloca que a composição traz consigo o individualismo possessivo, característico dessa sociedade industrial. Acho uma leitura bem apurada, assim, e de fato, né, a composição ela surge num momento muito específico da história. Tem, por exemplo, o texto da Lydia Guerra, que comenta bastante sobre isso. E aí, a partir disso, o Prevost ele não propõe uma ressubstituição, né, tirar a composição para voltar com uma hegemonia da improvisação. Então, frente a isso, eu queria perguntar da opinião de vocês, como que vocês veriam o papel dessas duas práticas, assim, como vocês veem as tentativas de borrar essa diferenciação entre composição e improvisação, que eu acho que a prática dessa escola de Nova York, essa prática mais ligada a uma tradição keynesiana entraria aí, e aí já colocando um pouco a posição que eu me filio, né, nesse debate, a partir da resposta do Daniel, acredito que a prática keynesiana pode ser, concordo, que é entendido como composição, e acho que não propõe necessariamente uma substituição da improvisação, no sentido de que tem uma normatividade bastante explícita, ainda que o resultado seja aberto, ainda que a obra seja aberta. E você tem, por exemplo, aqui no Brasil, autores que discutem muito isso, né, o caso do Valério Fiel da Costa e do Jean-Pierre Caron, que colocam que o Keats tem sim um controle bastante forte ainda sobre o material, embora esse material esteja aberto a diferentes possibilidades quanto ao resultado final. Assim, ainda tem uma estrutura morfológica bem forte, que é determinada previamente, né, Tem obra, né? Sim, tem obra, né, nessa composição em tempo diferido. Né. Então, eu queria, voltando para a pergunta, né, perguntar como vocês veem essa diferenciação, quais papéis cada prática pode representar na sociedade, como vocês veem as tentativas de borrar um pouco essa divisão, e se vocês também não acham que seria um pouco negativo apenas, não estou falando que ele é completamente errado, mas apenas esse diagnóstico de que a composição traria consigo esse individualismo possessivo, de que esse diagnóstico não traz também uma postura de que privaria essa prática artística, que também pode ser bastante interessante para um projeto de sociedade. Enfim, muita pergunta. Não, eu acho que você está certo. Eu acho que acho que talvez
o que o Prevost tem em mente durante o livro, que eu acho que seria basicamente o que é o autor romântico e a escola serial e o Cage. Eu acho que sim, é um recorte restrito, né? Eu não sou tão conhecedor assim, mas eu tenho certeza que há pessoas hoje abrindo a composição, ou, enfim, com obras que se esperam um certo resultado, ainda que esse resultado possa ser diverso, né? No local, no tempo, no espaço, mas que busquem, acho que, outras tensões na sociedade. E talvez outras tensões na forma de, que é um termo muito caro para Prevost teria que dizer, e sim, relações de trabalho. Quando ele está falando isso, o que ele está falando é relações de trabalho, sobre o capataz, o chefe do negócio. Tem vários títulos sobre isso, tipo como é que é quem paga a orquestra escolhe a música. Tem sempre esse negócio sobre, ele fala assim, cara, nesse sistema aí eu não vejo muita liberdade nisso não. E eu acho que há, sim, com certeza, porque tem sempre gente interessante fazendo coisas. O que eu já vi das pessoas falando, improvisadores que são compositores também, como acho que o Alvin Curran, né, que foi do MEV, do Música Eletrônica Viva, que participou das duas coisas e tal, eu acho que o que ele acha é isso, é a peça escrita, é isso. Mas claro que tem uns caras que todo mundo sempre cita, que são essas pessoas que você espera que possam ser chamadas para as duas coisas. Tipo, o George Lewis certamente é uma delas, o Anthony Braxton certamente é uma delas. Mas é isso, não se espera que alguém chame o Prevost ou o Bailey. Mas, sim, eu acho que é possível. Não acho que... Eu acho que o que ele está fazendo é talvez um certo recorte que tem a ver com o local dele, tem a ver com as possibilidades de tocar, de ser remunerado por isso, e talvez numa sociedade em que esses termos fossem muito restritos. E acho que ele responde a isso, a termos que talvez na Inglaterra fossem muito restritos. Mas não sei se isso sim. Eu acho que ele cita mesmo, né? No início do livro, acho que ele próprio cita, né? Acho que é ele que cita, as pessoas esperariam chamar o Braxton para falar das duas coisas e tal, mas não chamariam o John Stevens para falar das duas. Embora o John Stevens com certeza poderia ser, porque tem peças dos Spontaneous que eu acho que eu acho que são compostas. Nesse sentido, você acha que daria para... pode ser um pouco reduzir demais, mas acho que pode ser funcional também. Uma definição de improvisação livre como ausência de uma estrutura normativa explícita. Claro que vai ter uma normatividade implícita ali, as pessoas que estão tocando, o repertório dessas pessoas, mas a simples ausência de uma normatividade explícita no sentido de que existem práticas que buscam borrar um pouco essa diferença, né, que estão ali no limiar, mas que nesse sentido essas práticas estariam sob o domínio da composição ainda, que só é uma composição menos delimitada quanto ao seu objeto, mas que ainda é um objeto relativamente delimitado e explícito ali na obra, e isso caracterizaria já como uma composição, uma improvisação seria a ausência dessa norma explícita. Por um ponto de vista auditivo, a ausência de normatividades explícitas em termos de escuta. Sim. Eu acho que, não sei, talvez o grupo do Stockhausen atenda a essa ausência de normatividades explícitas. E a peça é bem composta. E, em termos práticos, uma pessoa que compra um violão pela primeira vez e toca, pode até chegar perto de reproduzir o que ela conhece. Mas talvez aquilo se manifeste para ela como puramente espontâneo. Então, acho que dependendo do que a gente for priorizar,
por onde essas normas se manifestam, se elas se manifestam pela escuta ou pela prática, a gente vai ter noções diferentes da improvisação. Acho que o interessante do Prevost nesse livro, mas eu acho que a visão dele mudou ao passar do tempo, ele deixa bastante claro que há uma necessidade nos anos 70 e 80 de definir o que há de particular para a improvisação e na improvisação, visando o financiamento. Então, nesse sentido, teria uma exterioridade ali. Eu acho uma indicação que o modelo dele nesse livro é o Morton Feldman, que, novamente, desenvolve um método composicional no final da carreira dele, a partir do que ele chama de grid, que simplesmente significa que ele pode improvisar enquanto compositor. Ele tem parâmetros a priori e é a posteriori como ele vai manejar esses parâmetros. Então, nesse sentido, não sei o quanto se aproxima ou se distancia da improvisação. Auditivamente, na música dele, na música do Ferdinand, que também se utiliza desse método, para mim é nítido a escuta de como normas se manifestam e se reformulam de uma maneira muito parecida com que eu consigo ouvir improvisações. Então, nesse sentido, eu não sei se a diferença entre improvisação e composição pode se acentuar tanto por um ponto de vista da escuta. Na prática, eu também não enfatizaria muito essa diferença. E eu odeio essa resposta. Mas eu gostaria que tivesse uma diferença bem pontual entre improvisação e composição. Mas eu não sei se... Eu conheço gente que se sente bem constrangida quando vai improvisar com outra pessoa, se sente mais livre compondo. Então, talvez teria menos normas quando ela compõe, talvez teria mais normas quando ela improvisa. Então, dependendo de por onde a gente vai, eu não consigo induzir muito uma diferença categórica entre improvisação e composição. Inclusive, a música dele está muito mais próxima das experiências mais determinadas de composição que a gente conhece do que a gente chama de improvisação tradicionalmente. Então, está aí outro pepino. Não, perfeito. Eu acho que, né, ainda continuando nisso, né, a chave seria pensar mais na própria prática do que na audição. Assim, que nada impede, né, que uma pessoa escute uma peça e pense, julgue como improvisação, ou ao contrário. Né, improvisação, muitas coisas estimulam isso. E quando é uma peça. Mas, de modo algum, negando que exista um aspecto normativo, uma instância normativa na prática da improvisação que ainda assim é bastante forte. Mas tendo a acreditar que na performance, na prática, né, no fazer ali, essa instância ela está muito mais implícita do que necessariamente explícita, e talvez na composição ela esteja nessas duas instâncias, assim, tanto explicitamente quanto implicitamente. Quando você está montando uma peça que já existe, né? Quando você está montando, você diz pela perspectiva do intérprete? É. Ah, então é uma diferença de composição pelo ponto de vista da interpretação, ao invés do compositor. Não, a partir do fechamento, né, entre aspas, desse objeto, se daria uma diferença na montagem da performance. Né? Sim. Mas é uma questão de grau, então. Sim. Eu concordaria e diria que é difícil de determinar se for uma questão de grau. Perfeito. Eu acho que essas discussões sobre a estética da execução, né, sobre a escuta, eu recebo essas discussões, no sentido que eu recebo essa tradução do livro, num contexto em que a prática improvisacional, para mim, a prática de tocar com os meus amigos, com outros músicos, ela está mais distante de mim do que o registro da improvisação. E eu acho que, para qualquer leitor que não está habituado, que não é improvisador, o registro está mais próximo deles do que a prática. Né? E todas as discussões estão girando em torno disso, né, de certa forma. Se o nosso ouvido ele improvisa quando você escuta uma improvisação e se você apoia essa tese, se o seu ouvido consegue improvisar ouvindo uma composição também. Né? Se esse hábito que você desenvolve de depurar camadas de sentido e criar depois os seus próprios símbolos para navegar esses caminhos da melhor forma, caminhos musicais no geral, se isso já seria improvisação. Há alguma salvação para o registro, né, nesse contexto, ou ele só aponta para a prática da improvisação? Não, está na capacidade que o registro tem de horizontalizar a sua relação com o ouvinte. É um projeto cubista ainda é a ideia de
tome para si esses gestos cognitivos e vê se você consegue reformulá-los. Está na capacidade que o objeto permite essa inesgotabilidade da experiência, de uma experiência construtiva, de uma experiência reformulante. Eu diria que nesse sentido que a improvisação seja uma forma de registro. O registro sou eu vendo a apresentação ou ouvindo. Eu tenderia a ir mais para esse lado do quanto uma improvisação ou composição consegue estimular alguém a fazer isso. Por isso que é ouvir pela primeira vez e não tocar pela primeira vez. Me parece que uma espécie de solidariedade introduzir o ouvinte nessa relação que a gente geralmente se atribui à prática. Como transformar essa prática praticável pela escuta. Então, é uma coisa que o Prevost está muito mais preocupado. Mas aí a composição vai reivindicar seu direito de fazer isso também. Sim. E aí, realmente, a gente se enfatiza um pouco mais essa necessidade externa de para que ele tem que diferenciar a improvisação. Eu imagino que a prática improvisatória, de certa forma... Eu acho que essa nossa discussão tem clarificado muito a posição do Prevost, né? A prática improvisatória, ela dá as possibilidades de você ouvir desse jeito. E aí, ainda que a composição reivindique, a gente está ouvindo de jeito improvisatório. A gente pode discutir como o serialismo trava esse modo de escuta, que o Prevost está muito preocupado com isso. Como ele visa essa escuta, mas como ele não dá conta, como ele não tem as ferramentas. Talvez a gente poderia discutir se a improvisação teria mais ferramentas que o serialismo, que é uma aposta interessante de algumas pessoas, assim, por ela estar mais jogada nesse... Né? Porque, assim, ela já parte dessa escuta ideal. A questão é como fazê-la durar, onde na composição você parte de outro lugar para chegar nela. Talvez a discussão comece ali, mas aí qual faz melhor do que a outra é a partir dos objetos que ela materializa, né? Ao invés da... Qual posição é mais privilegiada, assim. Mas eu concordo contigo. Não, só acrescentando, o nosso amigo e colega pintor que participou com a gente da conversa em Brasília, ele falou uma coisa, eu acho muito simples e muito direta. Ele fala assim, ele falando que a pessoa de frente ao quadro dele, o que ele espera é que essa pessoa não seja um burocrata, ou uma burocrata. E eu acho que é um pouco esse sentido também. E isso, de fato, composição e improvisação, o que se espera das duas boas coisas nesse sentido, desse ouvinte, é que ele não seja um burocrata. Que ele discute aquilo com a vida dele. E essa é uma premissa central, para que o tocar pela primeira vez e o ouvir pela primeira vez se faça realmente como um projeto vivo. Você tem que realmente se deixar tocar por aquilo, você tem que ajudar a construir o sentido disso. E essa para ele, essa potência de fatura de mundo, de feitura de mundo. Você tem que se envolver, você não pode simplesmente, tô aqui batendo papo e tem um cara ali fazendo um troço. Ou uma mulher. Você tem que se envolver. E a outra coisa que eu estava pensando quando a gente estava falando sobre improvisação e composição que pode ser interessante é discutir talvez seja essa ideia da gravação, do registro também. Como, de certa maneira, o que se busca na improvisação e que eu acho é uma coisa muito forte também é essa coisa assim, isso não vai se repetir. Isso não vai se repetir. A não ser que você vai tocar o disco de novo. Se você está ali no lugar, isso não vai se repetir. Isso tem uma força. Isso tem uma força inegável. Isso não vai se repetir. Tipo, ele faz um negócio meio engraçado no livro, né? Que é tipo, a composição teve essa disposição nesse período histórico, o vanguardismo teve essa disposição de burocratizar a escuta. Ou de eliminá-la, se a gente quiser ser rigoroso mesmo. Eu acho que a improvisação pode ter esse perigo também. Acho que não é difícil você encontrar improvisadores que de fato param de promover de possibilitar a performance dessa escuta. Mas aí o Prevost fala, tipo, aí não é improvisação. Sim. Então, tipo, beleza. A outra pessoa poderia falar que não é composição quando isso acontece. Ele vai chegar num ponto muito claro, que é um ponto que eu gosto, ele vai falar assim, se não operou uma mudança na pessoa, nenhuma improvisação foi feita. É isso que ele vai falar. Tipo, improvisar não é só tocar sem repertório, né? Ele enfatiza isso muito também, o que é bem interessante, né? Tipo, teria quase como... Eu acho que o Prevost até
ajuda a gente a esboçar, porque a gente consegue apontar para onde a improvisação está acontecendo. Tipo, tá, isso foi improvisado. Ou isso não foi improvisado. Qual material me ajuda a reformular como eu estou padronizando a minha escuta? Ok, beleza. Aí, mas é isso, só aproximando com a posição de improvisação. Né? Bom, partindo para a próxima pergunta, então, né? Ele coloca bem firmemente a ideia de que as formas artísticas refletem, né, estruturas sociais do momento histórico. E aí a pergunta que fica é se isso não acarretaria numa espécie de sectarismo estético com relação a outras práticas. Não acredito que a prática dele em si caia nessa posição, vendo a reivindicação que ele faz, por exemplo, da música de gamelão, do blues enquanto práticas improvisatórias, né? Então ele é relativamente abrangente, né, nessa definição. Ele coloca que toda a prática musical humana, até aquele momento muito específico da história, foi improvisado e não composição. Mas se essa posição não correria um risco de cair nesse sectarismo que colocaria outras práticas necessariamente como algo ruim, no sentido de um projeto de transformação social. E se essa posição também não traria consigo uma certa ineficiência política, né, no sentido de não aí numa gramática marxiana, assim, no sentido de não transformar a infraestrutura da sociedade e, acho que cabe o debate, se transformar, essa transformação ser muito curta, muito pequena, a nível da infraestrutura, né? Então, essa é uma pergunta, se vocês acham que tem um pouco esse perigo. E outra pergunta relaciona lá com o Bailey, que vocês comentaram também, sobre uma espécie de fechamento do que seria a improvisação livre, né? O Bailey coloca o não idiomatismo, então a improvisação livre negaria aspectos idiomáticos, que seriam aspectos que remeteriam a outras práticas, né? Remeteriam a outros gêneros musicais, e aí a improvisação livre trabalharia sempre nessa chave negativa. O próprio, citando aqui, o próprio Prevost, ele coloca, né, que o metamusicista ele trabalha dentro da moldura conceitual do eu não sou isso. Então, se essa moldura conceitual, e ele também coloca que o sentido de alteridade pode facilmente se solidificar num estado de pertencimento exclusivo a nós. Então, resumindo, se essa postura do metamúsico não configuraria um novo gênero, né, se a improvisação livre não configuraria por si um novo gênero, e isso acabaria fechando-a demais frente às possibilidades que ela poderia ter, caso frente a uma possível abertura, né, a outros materiais, essas práticas que remetam a outros gêneros já estabelecidos, né, na história humana. Então, são essas duas perguntas. Se a posição de uma equivalência na prática artística com uma espécie de prática política não acarretaria nesse sectarismo, e se esse fechar muito forte dos próprios objetos, dos materiais que você agencia nessa prática, também não acabaria contradizendo a premissa da improvisação, que seria uma certa liberdade na prática de escolhas e operações. Primeiro, a primeira pergunta. O Prevost vai discutir isso, na minha opinião, com um pouco mais de sagacidade num texto dele chamado As Prioridades Estéticas da Improvisação Livre, onde ele vai dizer que depende. A resposta à primeira pergunta é uma resposta bem segura, no sentido de há uma escuta que vai poder mobilizar alguma coisa, mas não é a priori, no sentido de o problema do barroco não era que não tinha o AML no barroco. É muito mais no sentido histórico e geográfico também. É virtude do metamusicista conseguir intuir como ele pode produzir alguma negatividade, como essa produção vai depender de onde ele se insere. Então, nesse sentido, realmente entraria como técnica, né? Você compreender exatamente o que cristaliza, o que fossiliza a situação que você está, para você tentar reagir a essa fossilização. Quais são as condições dela, quais são os elementos que sustentam ela, isso no campo da estética, para depois você verificar como você consegue se introduzir ali. Então, claro, essas condições não são fixas, essas condições vão variar dependendo de onde você está e quando você está. Esse é o grosso que o Prevost entrega. Então, nesse sentido, o blues poderia desempenhar esse papel em um certo lugar, em um certo período, em outro lugar, em outro período não. O interessante é que ele enfatiza como isso é técnica. Você conseguir sacar o que e aonde
entraria com uma qualidade. Aí você vê, a improvisação teria talvez um privilégio em relação à composição, nessa capacidade de se adaptar. Mas a segunda pergunta... Certamente. A segunda pergunta, a resposta é: por idioma, eu não sei se o Bailey quer dizer algo que me lembra de outro algo. Por idioma, eu acho que ele está próximo do que o James Tenney, que é um teórico muito interessante, ele tem uma tese muito interessante sobre o que é o paradigma do século XX, o paradigma do vanguardismo. E por idioma, eu acredito que ele quer dizer quais são os pressupostos que a gente pode carregar e quais são os pressupostos que o modo nos leva a carregar quando a gente está ouvindo ela, ou que a gente carrega antes de ouvir ela. Se esses pressupostos não se alteram a partir de todo e qualquer parâmetro, toda e qualquer qualidade sônica, ele seria idiomático. O não idiomático seria no sentido de que ele não só consegue carregar diferentes pressupostos para diferentes aspectos do som, mas também como diferentes aspectos conseguem reformular meu pressuposto enquanto eu estou ouvindo uma peça. Eu iria muito mais para aí como idioma do que idioma como eu consigo ouvir esse acorde no Ravel, ou eu consigo ouvir esse acorde na Elza Soares, ou eu consigo ouvir esse ritmo no Coltrane, ou eu consigo ouvir aquele ritmo no Stockhausen. É muito... Ou a frase também. Ou a frase, né? Eu acho que é muito mais no sentido de eu consigo agrupar isso que está acontecendo a partir desses gestos, e esses gestos vão se manter do início ao fim. Gestos que eu performo como ouvinte. Se eu tenho a capacidade de reformulá-los, talvez a gente está num campo do idiomático. Eu diria que essa é a chave não só para pensar idiomatismo ou não idiomatismo, mas como perceber pela escuta quando algo é ou não é idiomático. Aí, nesse sentido, uma improvisação idiomática claramente seria regressão pelo ponto de vista do Prevost. Mas não enfatizaria isso tanto, mas é só um pouco bem de clarear, né? Pelo bem de clarear o que seria idiomatismo, o que seria idiomatismo seria isso. Talvez no campo da prática, independentemente do que eu toco, meu colega não altera o que ele está fazendo. Talvez a gente estaria diante de uma prática idiomática. Será que a gente abre para as questões? Se alguém tiver uma pergunta, porque a gente já está aí há mais de uma hora conversando. E, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Senão, continua, na verdade. Mas, se não quiser, só para dar um tempinho também. A gente vai aqui. Exato, já entendi, por isso que eu estou perguntando. Se alguém quiser. Eu quero comentar, assim, e perguntar também, porque eu sou absurdamente leiga nesse assunto. Mas algumas coisas pularam assim na minha cabeça. Primeiro, essa relação processo-produto, essa contraposição, essa oposição, né? Quando vocês apresentaram lá que a questão da escuta, mais importante do que a prática, eu fiquei associando com o meu campo de trabalho, em que a improvisação é praticamente o contrário disso. O produto, a prática é mais interessante do que o produto. O processo é mais valorizado do que o produto. Eu falo da área de dança, que é a área que meu campo de atuação. Então, na dança, as pessoas que trabalham com improvisação em dança, primeiro, elas não dependem de relação com o coletivo, elas podem improvisar sozinhas. Não dependem de um diálogo com um outro, né? Depois, a improvisação, ela tem muito mais o sentido de um desenvolvimento desse
desse processo como consciência do fazer, do agir, do que talvez seja uma escuta de si próprio, talvez seja uma escuta de uma proposta interior. Não sei, eu achei isso curioso e me chamou a atenção essa questão. E aí eu queria também perguntar sobre o aspecto lúdico da improvisação, porque talvez, pelo que eu conheço historicamente, é uma conversa de brincadeiras, assim, são propostas de jogos. Acho que tem uma coisa que sabe, que não sei, isso vem muito na minha cabeça como uma questão de jogo, de lúdico, da ludicidade. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa ludicidade. Não sei o que o Prevost fala sobre isso. Eu acho que talvez essa primeira parte talvez seja essa compreensão que o Bailey vai desenvolver no sentido da improvisação como uma prática de várias culturas para que você desenvolva o seu material. Seria isso? Uhum. Sim. Mas também a autoexpressão, né? Você chamou muito muita atenção para a ideia de autoexpressão, eu acho. Sim, e esse é um tema muito... e pegando um gancho até com algo que o Pedro falou. Quando ele diz que, como eu disse, que o metamusicista se recusa... Trabalha na movida do eu não sou isso. Eu não sou isso. Esse eu não sou isso, o que eu acho interessante, pelo menos na leitura que eu tenho, é que ele vai falar assim, eu sou todo o resto. Eu acho ela muito ampla. Eu acho que o que ele está querendo dizer, e acontece, tem uma história com ele mesmo. Quando ele começou a tocar, ele tinha um conjunto de bebop, de jazz mais tradicional, e ele tinha acho que era um quinteto, e um crítico falou que ele seria o Art Blakey de Brixton. O Art Blakey é um baterista negro norte-americano. E ele fala que aquilo soa meio estranho para ele. Ele falou que só com o tempo ele articulou nesses termos, que eu acho que são termos que estão no livro. Mas ele falou assim, um negro norte-americano, acho legal, eu ouvi e gosto, mas é isso, eu não sou o Art Blakey. E acho que eu quero procurar, e nesse sentido, voltando, porque eu estava falando até do Blissan, que o Blissan vai falar essa coisa da utopia é o que falta. Acho que o que ele está falando é isso, eu posso colocar o que falta. O que falta não é um outro Art Blakey. Então talvez nesse sentido. Isso seria lúdico, né? Eu acho que a noção de processo no século XX ela pode ir para pelo menos dois lados, tipo arte e processo, né? Você pega um pensador como Clement Greenberg, processo é realmente quais ferramentas auxiliaram o artista a produzir uma obra e que se a gente consegue verificar essas ferramentas ou não. Mas você tem alguém como Adorno que está muito mais próximo de escritura, a ideia de processo. Então, na verdade, processo é uma qualidade estética, no sentido de que essa obra me leva a processualizar minha percepção enquanto eu estou vendo para ela. Ela se manifesta para mim como uma reformulação. Ela se manifesta para mim como um processo. Então, nesse sentido, digamos assim, o produto se manifestaria na forma de um processo. Por conta disso, se o seu processo não dá conta de possibilitar esse produto que se manifesta na forma de processo, eu acho que para alguém como o Prevost isso não faz diferença. Então, o lúdico seria o quanto eu consigo possibilitar com que o receptor entre nessa dimensão onde ele pode reformular as maneiras que ele ficou dentro de uma obra. E aí estaria um aspecto lúdico. Se eu tivesse experiência produzindo uma obra, mas o receptor não, para ele
diferente. a gente fica um pouco, tipo, terapêutico, talvez, o processo de criação. Então, nesse sentido, o processo é resultado do produto, digamos assim. O produto possibilita uma experiência que se aproxima de um processo. Legal. Aí que estaria a relação entre fazer e perceber, assim. Como que eu consigo engatar o receptor nisso? O Rancière, ele chama isso de regime estético, né? Em oposição a regime representativo. Mas eu só estou trazendo isso tudo porque eu acho que você tocou no X da questão. A noção de processo é muito importante para essa galera, mas para outra galera também. E uma galera acha processo uma coisa, a outra galera acha processo outra coisa. Mas eu acho que o Prevost vê a improvisação como algo que tem algo a dizer sobre esse modo de experiência que é processual. Legal, obrigada. Valeu pela pergunta. É um assunto... Acho que a gente se aproxima do X da questão de várias coisas através dessa oposição entre processo e produto. Mas o produto, digamos assim, é ele que conta, né? Não estou falando que isso não é problemático, mas é a percepção de algumas pessoas. Mais alguma coisa, gente? Alguém quer perguntar? Na verdade, eu vou um comentário com a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre o tema ali, né? Nenhum som é inocente. Mas antes um comentário sobre o Lissan, eu gosto muito dele, da forma de pensar. E me identifico um pouco com essa sua, quando você fala que eu até queria que houvesse uma forma de definir melhor entre a composição e a improvisação, né? Porque ele fala, o Lissan, ele fala muito da opacidade, quando ele traz a ideia de que a gente caminha, né, em algum lugar no meio do caminho entre a política do ser e uma poética da relação, né? Essa coisa de definir os limites do que é a expressão. E ele vai, para falar disso, ele fala de como é que se compõem os idiomas crioulos, que são, né, uma mistura imprevista, né? Ele colocou isso, a ideia de miscigenação, que é uma miscigenação. A ideia é você parte de dois e você chega a um resultado que seria previsível de alguma forma. Enquanto os idiomas crioulos não, eles são, né, você parte do idioma do colonizador e os idiomas autóctones ali, nasce algo completamente imprevisível nesse sentido, né? E que a gente não sabe muito de como é feito, mas que está ali. Então, sustentar isso, o quanto isso é incômodo, mas ao mesmo tempo criativamente fantástico, né? A ideia da poética da relação. Na verdade, era só um comentário que acho que faz muito sentido a gente ficar nessa tensão entre perceber os limites e permitir também que eles sejam borrados. E queria saber um pouco mais sobre como é que vocês entendem esse nenhum som é inocente, esse conceito da inocência, como é que ele traz isso na vida. Eu queria só colocar antes que a gente usou bastante o Atlântico Negro, do Paul Gilroy, para ler várias coisas do Prevost que a gente lê que já estão lá, mas que ele não toca, mas que a gente acha que no arco, na arquitetura do livro, estão de maneira muito clara. A gente quis falar sobre o tensionamento das expressões negras com a modernidade, e a modernidade negra também, porque é muito claro que o livro ele chega até o quarteto do Coltrane, que ele vem fazendo um certo arco histórico de gênero, e ali ele para. E isso tem uma razão muito clara de ser. E acho que essa razão vai totalmente nessa linha do que você está falando, inclusive dessa construção de linguagem, dessa construção do que falta. Continue, por favor. Eu acho que os dois comentários dialogam muito também, né? Tipo, a ideia de jogo eu não saberia comentar nesse assunto sem falar de jogo, assim, né? Capacidade que eu tenho de experimentar a minha percepção de uma obra, o quanto ela me deixa experimentar ela e o quanto ela me permite reformular os jogos que eu uso para percebê-la e de reformular eles profundamente, no sentido de tem vários níveis que eu consigo ver ela e eu consigo recombinar qualquer nível, eu consigo reformular qualquer nível que eu vejo esse trabalho. Mas tem um improvisador, o John Edwards, que é um baixista. Aí essa recombinação está, isso, por exemplo, já é uma coisa, já está na base disso tudo que a gente já está falando. E que a gente viu que isso estava no Sim, do Coltrane, né? Sim.
E esse baixista, ele fala que por conta dessa capacidade de reformular os jogos em tantos estratos diferentes, ele acha a improvisação estressante. Tipo, ele adora jogar, mas ele fala que quando termina ele tá tipo assim, pô, tô tranquilo já. Tipo, já deu, assim. E eu acho que tem um nível de foco, por isso que nenhum som seria inocente. Tipo, eu acho que o Prevost mostra critérios muito claros do que seria um bom improvisador, do que seria uma boa improvisadora, em oposição do que seria um improvisador ruim e uma improvisadora ruim. E é a capacidade que você tem de permitir com que as categorias que estão regendo essa negociação que é a improvisação, que elas possam se formular a partir da computação de qualquer aspecto sonoro. E não só dos aspectos que a gente privilegia de antemão, não só a partir dos idiomas. Então, nesse sentido, tô tocando, uma pessoa toca, me joga um objeto sônico que se caracteriza a partir de aspectos completamente diferentes do que a gente estava utilizando até aqui. A capacidade que esse som tem de reformular a maneira que eu toco seria o direito que ele tem de participar desse jogo. Nesse sentido, nenhum som é inocente seria uma utopia. Seria o que eles miram para uma estética onde não só para mim como improvisador eu consigo reagir a qualquer som, mas como ouvinte eu consigo perceber como vários aspectos estão mudando a improvisação, os padrões e as impossibilidades que regem essa prática, como vários sons diferentes, como os vários aspectos diferentes estão recriando ela através de vários níveis. Então, nesse sentido, nenhum som inocente é uma ambição, certo? Muito mais do que uma realidade, porque o que o Prevost vai mais estressado no livro é como as pessoas que se intitularam os vanguardistas estão contribuindo para que, na verdade, se crie muito mais um gênero que é o vanguardismo, uma institucionalização do que seria isso. E aí que para ele a improvisação poderia vir com algo a dizer sobre isso nesse período histórico. Uma pergunta interessante é se a improvisação continua fazendo isso em 2020 e tantos. Mas é outro assunto. Mas sim, essa recombinação que, digamos assim, você tem uma língua onde barco começa significando uma coisa e termina significando outra, realmente, o que define barco é a sonoridade do R em algum momento, o que define é realmente o que ele remete. A gente se aproximaria aí de uma prática que continuamente se reformula, né? Ela se reformula realmente porque nenhum som é inocente. Eu tenho a impressão que é isso que ele quer dizer com o título, mas ele não endereça tanto. Toda vez no livro que ele chega numa conclusão, ele só reforça que nenhum som é inocente. Como se fosse uma imagem que fica ali. Eu acho a escrita dele muito legal. Eu acho que é como se fosse esse duplo pensamento, né? Ou seja, ou a junção da clareza de percepção com o pensamento. Porque o que ele está dizendo também é que o som vai se manifestar naquele momento. E ouça, siga aquele som. Não fique colocando ele, porque o que ele acha é que os músicos tendem a pegar o som. Não, agora vem pra cá, agora vem pra cá. E ele fala assim, deixar o som ser um pouco. Onde ele vai? O que ele vai fazer? E aí entra esse pensamento de pensar assim, mas esse som eu já ouvi ele antes. O que já fizeram com esse som? Onde eu encontro esse som? Encontro no outro, encontro em mim, encontro na história. Então, nesse sentido, é isso que o Eduardo está falando. Você tá ali, você tá, tipo, ouvindo e assim, caramba, tá, ok, uma tríade, e aí, tá. Você vai estar sempre pensando e sempre com uma ideia de clareza de percepção, que você tem que estar realmente naquele local, prestando atenção em tudo que está acontecendo. Quando um músico massa escreve legal, assim, às vezes você chega em situações que são muito evidentes quando você está tocando, mas quando você vai escrever sobre elas é algo um pouco mais opaco. Mas, tipo, particularmente quando eu estou improvisando fica muito nítido. Eu faço um negócio e é inocente, porque eu não estou mudando o jeito que a outra pessoa está tocando a partir do que eu estou fazendo. E tem outros casos onde a pessoa é tão reativa que você está quase que exposto, você está quase que, tipo, o Daniel está reagindo a um aspecto do meu som que eu nem estava prestando atenção. Então ele enfatiza algo que veio de mim, mas que eu mesmo não estava atribuindo tanto sentido. Então, nesse sentido, às vezes o que você toca era inocente para você e deixa de ser inocente para você por conta da maneira que outra pessoa está reagindo.
E você tem isso em vários níveis, né? Pô, quando uma pessoa critica uma composição sua, aí você fala, você lê e você fala, é verdade. E eu nem estava ouvindo isso, eu nem estava pensando nisso. Eu acho que o Prevost está tentando pensar essa dialógica no palco, assim, a performance através da música, é a impressão que eu tenho. E é legal que ele vai dando vários critérios de quando isso funciona e quando isso não funciona. Que como músico eu acho que é muito verificado. Muito verificado. Como ouvinte também, acima de tudo. Pergunta rapidinho. Você diria que tem uma pedagogia, talvez explícita no pensamento dele, assim, pedagogia da escuta, sobretudo, mas talvez também da prática? Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que esse livro é feito para iluminar muito mais do que para sugerir. Porque para ele essa forma de fazer música não só existe como ela existe há muito tempo. Assim. Para ele tem uma espécie de algoritmo histórico, assim, na história da música que obedece a esse imperativo. A ideia seria como sustentar uma performance no qual ele caracteriza ela. É uma questão de grau também, não existiria música que não consegue reformular seus parâmetros. A questão é realmente de como explicitar isso. Mas a nossa intenção é essa, era traduzir o livro. Mas como pedagogias, você quer dizer o que exatamente? Algum tipo de corpo de instruções de como permitir que a minha escuta se transforme a partir desse tipo de audição específica que ele quer visar, que está sendo visado, na verdade, com a prática metamusical. Porque a nossa escuta também ela é cristalizada, ela é enrijecida, não é? E a gente talvez precise de uma pedagogia para desenrijecer nossa escuta, primeira coisa, né? E também para permitir que ela se abra à metamúsica, não é? Acho que aqui sim. Acho que tem inclusive o título, né? E inclusive, acho que eu vi recentemente que um outro compositor usa essa metáfora também, da dobradiça enferrujada. Uhum. E acho que para ele, claramente, esse momento começa quando você começa a tentar ouvir outras coisas e trazer isso para um certo campo de relações, um certo sistema. Não, isso e que não fazem parte, acho que muito do que ele está chamando de metamúsica é isso. Sim. É tipo, o que está lá que não está aqui que eu posso trazer para cá? Como que eu posso solfejar esse ruído de motor? Né? Os motores elétricos hoje em dia emitem acordes, claramente. Você passa num carro elétrico, acorde, andando. Si bemol. Ele fala, né, tipo, a dobradiça enferrujada desenferruja o ouvinte. Que é uma tradução nossa que eu achei que ficou muito boa. Então, tem essa coisa bem engraçada que é pedagógico, mas ele está preocupado também sobre como a obra ou a improvisação pode ser esse material pedagógico. Sim. Como esse ensinamento vem da obra e não necessariamente de outros meios. Uhum. Por mais que eu não acho que ele tem tanta posição, porque ele dá aula. O projeto de maior longo prazo dele, de todos, não é o AMM, é uma oficina, um workshop que ele administra gratuitamente em Londres e que vem gente de todos os backgrounds, de todas as formações, e que aí o Prevost é acionado como pedagogo. Pedagogo musical. Para ele, nesse livro ele está mais preocupado sobre, tem esse paradoxo, né, que é tipo, é um modo de escuta, mas é um modo de escuta que não pode ser projetado em toda qualquer obra. Existem obras que vão me impossibilitar de performar uma escuta X. Ele está preocupado em como a obra pode ajudar aqui. E ele abre o livro com um poema que são simplesmente instruções. Então, sim, eu acho que ele está... E nesse sentido de seguir o som. Seguir o som. Ou seja, é isso. Esse poema é bem keydiano também, cá entre nós, né? Não, cara... Sim. Inteiramente keydiano. Você fala da crítica radical ao Cage e tal. Sim. Até queria ouvir um pouco mais, né? Se a gente pudesse desenvolver um pouquinho a crítica dele ao Cage. Talvez da espontaneidade histórica, né? É uma espontaneidade sem história no Cage, né? Isso. Agora, parece que tem muito Cage ao mesmo tempo, né? Disseminado pelo livro, né? Tem. Claro. Ele sabe que é uma objetividade, assim, ele precisa dialogar. Mas É engraçado isso, né? Culturalmente, você está sempre nesse sentido, né? Se deparando com como os outros estão ouvindo. Então,
Tem ele fala que duas confusões que ele hoje eu entendo que ele acha meio engraçadas. É falar que o Cornelius Cargill, que é o compositor, quando entrou na MM, ele fala, o Cargill achou que ele estava entrando num grupo de jazz. Eu acho engraçado dizer isso. E a outra coisa é que acho que alguém fez uma crítica de algum concerto e chamou de John Cage Jazz. E ele fala, eu próprio nunca tinha ouvido John Cage. E o que eu acho que ele vai falar sobre John Cage, não só essa questão, tem várias coisas relacionadas à música, à transparência, à história, ao silêncio, que é uma coisa que ele acha que o Cage não dá conta de maneira nenhuma. E a outra coisa que é um certo... Um autor que ele acha que muito a serviço do capitalismo. Muito a serviço de uma potência hegemônica imperial. Ele no prefácio ele vai dizer isso claramente. E se você, por exemplo, tem um clipe muito curto assim, talvez uns 5 minutos, do Cage num programa de televisão norte-americano, supostamente ensinando as pessoas a ouvir pela primeira vez. Você vê aquilo, é ótimo. Eu tenho certeza que um cara, se o Precoce estiver assistindo com a gente, você fala assim, que palhaço. Não, isso não é Tem um parágrafo no livro que ele realmente desce lenhas. Eu estou tentando achar, mas não achei. Eu consigo. Mas existe. Ele chama o Cage de um anarcocapitalista. Isso, meio que. Ele usa essa palavra. É difícil. E a espontaneidade sem história, como é que vocês explicitariam isso, assim, o sentido dessa formulação? Em termos sônicos, o que o Prevost tem problema com Cage é que as causalidades que eu consigo inferir são estáticas. Então eu consigo inferir padrões, eu consigo inferir recursividades, e elas não mudam, elas seguem do começo ao fim. Então isso, como ouvinte, não me permite reformular a maneira que eu escuto a música. Essa é a crítica, digamos assim, estética. O problema que ele tem com a improvisação é que ele fala que o Cage associa isso à improvisação. Então a improvisação seria uma forma, um método privilegiado para a gente tocar naturalmente. E tocar naturalmente seria suspender a reformulação desses padrões. Então o que o Prevost fala é que para o Cage, improvisação é a melhor forma de não improvisar. A improvisação visa se eliminar. E tem uma coisa curiosa que a recepção na Inglaterra do John Cage ali nessa época do começo dessa improvisação livre, né, que saindo do free jazz assim, as pessoas da Inglaterra associavam muito o Cage como um aliado, assim, do tipo, ele está fazendo uma coisa que a gente também está tentando fazer, que é se afastar do free jazz, assim, no caso deles, ele é um aliado para a gente se afastar do free jazz, né, assim, e conseguir fazer uma improvisação que seja mais livre, né, das convenções que eles receberam do free jazz, assim, porque admiravam muito, né, pessoal. Mas é o único lugar em que isso se dá com o Cage, porque, tipo assim, o Cage milhares de vezes, assim, sempre tentava se afastar da coisa de que, não, eu estou fazendo composição, não é improvisação. E aí o Cage sempre dizia que a composição seria, assim, a crítica adorniana, entre aspas, do Cage, seria que a improvisação cai na empiria, que é isso, cai nos gostos próprios, né, nos atos. Mas se você vê como que esse pessoal da Inglaterra recebe ele no começo, principalmente, eles não percebem essa parte do Cage, assim, né? Então eles acham que eles estão bem alinhados, assim, no começo, assim, historicamente. Né? Sim. Aí depois que vai, não, pera lá, não é bem por aqui. Perfeito. O George Lewis até atribui esse problema do Cage com a improvisação muito mais a teóricos do que as próprias iniciativas do Cage, tipo, no enológico e afrológico, ele fala que é muito comum citar um trecho que o Cage fala, o jazz é enrijecido, mas não é comum citar a frase anterior, que é eu não entendo nada de jazz, então não me levem tão a sério. E é uma coisa meio engraçada, porque eu acho que o Cage era muito menos
propositivo. Assertivo, assim, sim. acabou se adotando dele. E sim, eu a razão, o Cage queria se ver mais próximo dos Stockhausens do que dos improvisadores. Os improvisadores queriam traçar uma rixa em improvisação e composição. Então é um desencontro histórico meio engraçado. Mas o Prevost vai falar que o Cage não consegue compor uma música que se reformula. Não consegue nos ajudar a compor uma música reformulante. Então, nesse sentido, não ajudaria na improvisação. A espontaneidade sem história seria justamente isso, uma espontaneidade que só se repete. Uma espontaneidade que serve para atualizar o que a gente já conhece. Que é o dispositivo aleatorizante específico do Cage, digamos assim, como que ele se repõe, né? Tipo, a gente pode compor uma música, a gente pode compor uma trilha sonora para o novo Guerra nas Estrelas através de métodos cageanos. Claro. O problema é esse, seria sem história justamente nesse sentido de que ele é incapaz de dialetizar as categorias que regem a nossa história. É uma história intramusical, né, nesse sentido específico. Espontaneidade é tipo eu agradecer as coisas que me constituem, naturalizá-las nesse sentido. Aí o Prevost vai ter uma rixa muito grande, não só estética, como para o Prevost a improvisação veio a ser associada com essa naturalização. É uma forma natural de fazer música. E para o Prevost ele vê a potência da improvisação em outro lugar. Ele não vê muito nesse caminho em direção à ciência. Que é o Isso Não Sou Eu, né? Que é Isso Não Sou Eu, né? É. Dispositivo. Eu não sou isso. Eu não sou isso, o axioma da Pois metamúsica, legal. Aí o problema dele com o Cage é muito caro, mas às vezes o Luiz vai bater menos no Cage e vai falar, pô, o Cage deixa bem claro que ele não tá muito preocupado com isso. Eu até acho que ele vai bater bem no Cage, mas é isso, eu acho que eu poderia dizer mesmo que o Cage ele se safa porque ele é um sujeito realmente inteligente, agora que cai um pouco, até a armadilha está aqui nesse momento, ou seja, você tem o poder da palavra, você está falando. Então acho que o que ele vai dizer assim, o Cage não falou de muita gente que veio antes dele. O Cage não está falando de várias ideias sobre laminação histórica, sobre multiplicidade de tempos históricos. Orientalismo, né? Isso, e ele está falando porque botaram ali o microfone, ele é um homem de sua época, um compositor da grande potência econômica e militar do século XX. Ele caiu um pouco nisso, um pouco de falar sobre o que não sabe muito bem e ao mesmo tempo não querer conhecer, falar do que os outros estão falando, o que essa pessoa está pensando, qual é essa ideia de modernismo. Achando que o modernismo vem, esse modernismo que só vinha da história, da Europa. Modernismo como essa continuação do que começou a ser feito na Europa, sendo que lá nos Estados Unidos, muito claramente, já tinha um modernismo negro sendo gestado há muito tempo. Uhum. Mas também um modernismo. Frederick Douglass, e Dubois, e Richard Wright, e os músicos de blues, e o Coltrane. E também tem um modernismo norte-americano que ganha, não força no abstracionismo, mas no Green Day. Que é a ideia de pureza como abstração de lei, né? Pureza como o material sendo ouvido como sem implicações. E eu acho que quando o Prevost se refere à pureza é mais a capacidade que o material tem de reformular as implicações que até então estavam operando, do que esse ideal cageano de vamos ouvir o som como se não tivesse nada associado, como se as relações viessem de dentro. Essas questões todas. Aí, para o Prevost seria sinônimo de não improvisar. Assim. Aí eu acho bem legal que a gente improvisar o Cage. O pós-fácil a gente tentou se organizar a partir disso. No início, de ter umas primeiras versões do pós-fácil, a gente batia mais no Cage, aí depois a gente leu com mais generosidade. E ele bate o suficiente, né? Como então, ele já batia, a gente ficou tentou meio pensar de engraçado. uma maneira mais histórica mesmo. Assim, no que ele ajudou e o que ele deixou de lado, o que ele esqueceu. O que é normal. Ele é um homem do seu tempo.
Queria perguntar sobre a predileção. Gente, já são 2 horas. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em encerrar. Pelo menos oficialmente. Talvez a gente pode continuar no café, por exemplo. Quer dizer, eu acho... Até porque também o auditório só vai até as 2. Alguém pode bater aqui. Mas valeu, obrigado demais, gente. Obrigado.